Escola de Frankfurt surgiu em 1920, na Alemanha. Ela foi uma releitura do marxismo, em que cientistas sociais se reuniram para discutir a respeito das estruturas sociais da época. Um dos principais autores da escola foram o Theodor Adorno, que era um filósofo, sociólogo, crítico e musicólogo, Max Horkheimer, que também era um filósofo, sociólogo e que participou da análise crítica da escola, e o Walter Benjamin, que era um crítico alemão e um filósofo. A indústria cultural refere-se a itens relacionados à produção e comercialização de bens culturais em larga escala. Abrange diversos setores, como música, cinema, televisão, moda e outros. Padroniza produtos para atender a muitas pessoas e influenciar opiniões através da mídia. Em 1944, Theodor e Horkheimer publicaram o livro A Dialética do Esclarecimento. Mencionam a cultura como mercadoria, o esclarecimento como engano das massas. Através do entretenimento criado pela indústria cultural, neutralizamos o sistema capitalista, pois a cultura que é transformada em mercadoria, que é nos vendida, tem o poder de moldar a nossa subjetividade, ou seja, influencia na nossa forma de ver o mundo, sentir e pensar. Isso significa que o mundo do trabalho se estende até a nossa vida particular, pois a mesma burguesia que explora o nosso trabalho é a mesma burguesia que produz o entretenimento que é vendido para nós. A indústria cultural, então, por sua vez, pratica o que os autores chamam de expropriação do esquematismo, pois a indústria cultural faz uma enorme mediação entre o que você recebe e o que você interpreta com o seu próprio sentido e com seu intelecto. Assim, a indústria tira sua autonomia, pois ao mesmo tempo que ela te dá uma obra, ela também já te dá o significado dela. Então, o que a indústria cultural produz são visões distorcidas da realidade e potencia elas para influenciar nas suas visões. Um exemplo são os filmes que são produzidos, pois eles sempre são focados na perspectiva da classe dominante. Por isso é importante entender a diferença entre história e memória. O que a indústria cultural vende são memórias selecionadas da classe dominante que convém a eles, diferente da história, que abrange toda a realidade. Assim, podendo influenciar na sua reflexão e opinião pessoal. Não é à toa que temos tantos gostos parecidos, mesmo que cada um tenha o seu estilo. Pois através da homogeneização, a indústria cultural é uma produção social dos gostos. Ela procura sempre lucrar em todos os públicos nos mais diversos conteúdos. Lembrando que a prioridade dessa indústria é sempre o lucro, mesmo que o conteúdo seja de pouco valor. Isso acaba desencadeando a massificação cultural, a produção como consumo em massa, como produto e é vendido incessantemente várias e várias vezes. A massificação influencia na reprodutibilidade técnica da arte, pois a indústria cultural busca padronizar e comercializar produtos culturais, visando assim um maior lucro e apelo comercial. Isso pode levar à perda da autenticidade, a áurea, e a originalidade desses produtos, tornando-os mais superficiais e menos significativos. Com o avanço da tecnologia, especialmente a partir da invenção da fotografia e posteriormente da reprodução digital, a capacidade de reproduzir obras de arte em larga escala aumentou significativamente. Isso trouxe consigo uma série de mudanças no modo como a arte é percebida e experimentada. Antes da era da reprodutibilidade técnica, as obras de arte eram consideradas únicas e carregavam uma aura especial ligada à sua autenticidade. Sua presença física e o contexto histórico-cultural em que foram criadas eram elementos fundamentais para a apreciação da obra. No entanto, com a possibilidade de construir e disseminar cópias fiéis das obras de artes, a áurea original da obra pode ser diluída. A reprodução em massa permite que uma obra seja reproduzida e distribuída em grande escala, fazendo com que a conexão direta com seu contexto original seja perdida. A reprodutibilidade também influencia a forma como as pessoas experimentam a arte. Através das reproduções, as obras de arte podem ser facilmente consumidas e apreciadas em diferentes contextos. Isso amplia o acesso à arte, permitindo que um público mais amplo tenha contato com obras que, de outra forma, estariam restritas a museus ou coleções particulares. Entretanto, a perca da áurea pode resultar em uma experiência estética menos autêntica. A cópia não possui a mesma singularidade
e a presença da obra original, pois falta-lhe a carga histórica e emocional que acompanha a autenticidade da obra original. Como a reprodutibilidade técnica da arte impacta de forma negativa a sociedade atual? Eu acho que primeiro a gente acaba generalizando muito a arte. A gente está misturando a arte como uma produção autêntica, de uma expressão de valor, de uma reinterpretação da realidade. A arte como uma forma da gente criar para as pessoas uma janela, elas pensarem a essência do que as coisas são, de toda a profundidade técnica de um artista, quando ele produz uma determinada obra, toda uma intenção que ele tem, todo o valor que ele questiona, tudo aquilo que ele repensa na obra, que é o que você vai encontrar nas galerias onde tem boas obras, né? Tem que se discutir isso também, o que é uma boa obra de arte e o que é uma obra de arte ruim. Tem que sempre separar isso. Eu acho que hoje a gente transformou tudo em arte, não é bem assim. Eu acho que existe uma arte que ela é real, ela é profunda, ela mostra o valor, o talento do artista, e você tem uma arte feita para consumo. A arte que a gente chama de uma arte previsível, né? Ela não é construída pela expressão do que o artista quer mostrar, ela é construída para aquilo que as pessoas querem consumir. É como se eu fizesse uma obra de arte para as pessoas gostarem, e não para desafiar as pessoas a repensarem a sua realidade. Por isso que as nossas músicas hoje, vamos supor, por causa disso, uma arte, né? Por causa da música, mesmo na arte plástica, na estética, ela é muito previsível. Ela é quase sempre uma onda que se estabelece, que você sabe, de curta duração, que a gente pega por um determinado tempo e depois descarta. Os grandes clássicos, as grandes obras, elas sempre foram marcantes porque elas são profundas e elas são rupturas. Você olha para uma obra de arte e você fala, caramba, isso movimenta, mexe completamente com o meu conceito. Vamos pegar aí de família, de economia, de poder, né, no caso da política, do valor, da sexualidade, do princípio do trabalho, da religiosidade. Mexia com coisas que faziam as pessoas terem que repensar quem elas são. Hoje a gente brinca com uma arte que ela não tem compromisso com nenhum. Aí ela vira industrial. Ela é a arte associada, por exemplo, à marca de objetos de consumo, a serviços, a pessoas que são um bem mais para se consumir do que refletir. Então a arte virou uma maneira de eu mostrar para as pessoas uma satisfação com o que elas são, do que desafiar as pessoas a repensarem o que elas são, o que elas fazem. Professor, você acha que é muito difícil quebrar esse pensamento de hoje em dia? Eu acho que a gente precisa ser mais profundo. A gente precisa deixar de acreditar que essa superficialidade que a gente vive basta, né? A gente tem um mundo que tem muito conteúdo. Você acessa um monte de conteúdos ao mesmo tempo, tem um monte de coisas sendo colocadas ao mesmo tempo, e você acha que isso que está sendo apresentado dessa maneira tão efusiva, tão multiplicada, é a realidade. Não, o profundo que sustenta tudo isso merece mais atenção. Até para a gente saber identificar o que é uma arte de consumo, uma arte superficial, uma falsa arte, né? Uma arte muito mais de valor estético de consumo, de uma arte real. E aí a gente precisa criar um olhar mais apurado para isso. Só que as pessoas precisam se dedicar. A gente precisa chamar as pessoas para se dedicarem a compreender o mundo de uma maneira mais profunda. As pessoas aceitarem que elas precisam sentar e olhar com mais atenção para certos aspectos da vida e da sociedade para elas poderem entender melhor o que elas querem buscar, o que as coisas que estão à volta delas são. Essa maneira que a gente tem de olhar as coisas por cima, superficialmente, nunca vai nos dar o que as coisas são. Isso é feito só para consumir no imediato, para depois a gente descartar. É sem compromisso algum, né? Por isso que hoje a gente tá punk, amanhã a gente é dark, amanhã a gente resolve fazer isso, fazer aquilo, né? Porque a gente consome o que está na moda e não o significado profundo que as coisas são. Obrigada, professor. De nada, meus amores, obrigado, hein? Ó, manda um videozinho desses que eu quero. Vou colocar depois nas minhas redes sociais.